O tempo avança. Os ponteiros do relógio cósmico se movem inexoravelmente. E o que muitos consideram ficção ou fantasia, a Bíblia descreve como uma realidade iminente, o fim dos tempos. Mas, e se os sinais não fossem apenas os eventos grandiosos que todos esperam? E se houvesse pistas ocultas, sutilezas proféticas que, uma vez reveladas, mudariam completamente sua percepção sobre o amanhã? Prepare-se para desvendar as profecias apocalípticas que poucos notaram. Os sinais ocultos do fim dos tempos podem estar se desenrolando bem diante dos seus olhos, sem que você perceba. A verdade pode ser mais surpreendente e assustadora do que você imagina. O contexto profético e a visão geral. Desde os livros de Daniel e Isaías, passando pelos evangelhos de Jesus e culminando no enigmático Apocalipse de João, a Bíblia está repleta de profecias sobre o futuro. Muitas delas já se cumpriram com precisão assustadora, mas as mais debatidas, as mais aterrorizantes, são aquelas que apontam para o fim de uma era e o início de outra. Quando falamos do fim dos tempos, não estamos falando do fim do planeta, mas do fim de um sistema, de uma ordem mundial, abrindo caminho para o retorno de Cristo e o estabelecimento de seu reino. Jesus mesmo, em Mateus 24, descreve os sinais gerais: guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. Estes são o que ele chamou de princípio das dores. Mas além desses sinais globais e evidentes, existem pistas mais discretas, detalhes que muitas vezes são ignorados ou mal interpretados, mas que são cruciais para entender a iminência do Apocalipse. Sinais ocultos: a ascensão da tecnologia e vigilância. Você já parou para pensar em como a tecnologia moderna se alinha com certas profecias? Apocalipse 13, 16, 17 fala sobre a marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender, um cenário que há séculos parecia impossível. Hoje, vivemos em um mundo onde a identificação digital, sistemas de pagamento sem dinheiro físico e tecnologias de reconhecimento biométrico são uma realidade crescente. A capacidade de um sistema global controlar transações econômicas e a identidade de cada indivíduo é algo que antes só existia na ficção científica. Seria essa a infraestrutura subjacente para o cumprimento dessa profecia? A vigilância em massa, a coleta de dados e a interconexão global também se encaixam em um cenário onde um controle centralizado se torna cada vez mais viável. Sinais que, por si só, não são malignos, mas que pavimentam o caminho para o cumprimento de profecias que antes pareciam fantasiosas. Sinais ocultos: a despreocupação e o engano religioso. Além da tecnologia, a Bíblia alerta para um sinal sutil, mas profundamente perigoso: a apatia espiritual e o engano religioso. Mateus 24, 37 e 39 compara os dias finais aos dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O sinal aqui não é o mal extremo, mas a completa despreocupação, a normalização da vida cotidiana a ponto de ignorar os avisos.
uma apatia que se manifesta em uma indiferença generalizada às questões espirituais e ao retorno de Cristo. Paralelamente, 2 Timóteo 3:1-5 descreve um cenário de amor próprio, desobediência aos pais, ingratidão, falta de amor natural, blasfêmia e aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esses são comportamentos que, embora existam desde sempre, parecem estar em uma escalada preocupante em nossa sociedade moderna. Um engano religioso que leva muitos a crerem que estão bem, quando na verdade estão longe da verdade. Esses são os sinais ocultos da condição do coração humano nos últimos dias, um ambiente fértil para o engano final. Sinais ocultos: a reconstrução de Babilônia e o cenário geopolítico. Outra profecia fascinante e muitas vezes ignorada é a que fala do ressurgimento de Babilônia. Isaías 13 e Apocalipse 18 descrevem a queda de uma grande cidade, que para muitos simboliza mais do que uma cidade literal, mas um sistema global de poder, riqueza e apostasia. Historicamente, a Babilônia antiga foi destruída e nunca mais reconstruída em sua glória original. No entanto, o livro de Apocalipse parece indicar um renascimento simbólico ou literal de um sistema com características babilônicas nos últimos dias. Um centro de comércio global, corrupção moral e opressão espiritual. Observe o cenário geopolítico atual, a busca por uma nova ordem mundial, a centralização de poder econômico e político em blocos internacionais, a ascensão de ideologias que desafiam os princípios bíblicos. Seriam esses os alicerces da Babilônia moderna, um sistema que se opõe ao plano divino para a humanidade. Essa Babilônia dos últimos dias pode não ser um lugar físico, mas uma teia complexa de sistemas globais que, invisivelmente, preparam o cenário para as grandes tribulações. Sinais ocultos: a perseguição e a separação. Para aqueles que seguem a verdade bíblica, os sinais ocultos também incluem uma intensificação da perseguição e uma clara separação entre a luz e as trevas. Mateus 24, 9 e 10 adverte: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Essa profecia não se refere apenas à perseguição física, mas também à perseguição social, legal e cultural. A crescente intolerância à fé, a marginalização de valores bíblicos e a pressão para conformidade com ideologias seculares são sinais que, embora sutis em seu início, podem escalar rapidamente. A sociedade, em sua busca por progresso, pode se tornar cada vez mais hostil a tudo o que representa a verdade bíblica, culminando em uma perseguição em larga escala. Esse é um sinal que muitos preferem ignorar, pois confronta a ideia de um futuro de paz global sem conflito espiritual. A separação entre trigo e joio se torna cada vez mais nítida. Sinais ocultos: Israel e a reconstrução do templo entre. Os sinais mais cruciais e para muitos decisivos está a restauração de Israel à sua terra e a iminência da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Profecias em Ezequiel 37 fala da ressurreição da nação de Israel após séculos
de dispersão, algo que se cumpriu em 1948. Mas o que poucos notam é a importância do templo. Daniel 9:27 e 2 Tessalonicenses 2:3-4 falam de um futuro líder que se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus. Isso pressupõe a existência desse templo que hoje não está construído. A tensão geopolítica em torno do Monte do Templo em Jerusalém é um dos pontos mais sensíveis do mundo. A possibilidade de sua reconstrução é um evento de proporções proféticas gigantescas, um sinal claro da aproximação dos últimos dias. Os preparativos para essa reconstrução são um sinal silencioso, mas poderoso, que muitos ignoram, mas que está no cerne das profecias apocalípticas. Conclusão e chamada para a ação. As profecias apocalípticas não são apenas histórias de um futuro distante. São alertas urgentes, sinais ocultos que se desdobram diante de nossos olhos. A tecnologia, a apatia espiritual, a geopolítica e a perseguição são apenas alguns dos indicadores que a Bíblia nos convida a observar com atenção. O que você pensa sobre esses sinais ocultos? Você já havia percebido essas conexões entre as profecias e o mundo atual? Qual desses sinais mais te deixou intrigado? Deixe seu comentário abaixo e vamos juntos aprofundar nessa discussão crucial sobre o fim dos tempos. Se você foi arrepiado por essa verdade e quer explorar mais mistérios bíblicos que aterrorizam e fascinam, não perca tempo. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum vídeo intrigante. E claro, deixe o seu like para que mais pessoas possam desvendar os segredos do lado oculto das Escrituras.